Que noite especial para o futebol potiguar, noite de Copa do Brasil. Daqui a pouquinho na Arena das Dunas, como diz Marcos Lopes, a arena mais bonita do Brasil, a América e Corinthians se enfrentam pela terceira fase da Copa do Brasil. E nessa terceira fase, você sabe, jogo hoje, a volta acontecendo em São Paulo. E aí o América que poupou os seus principais jogadores, todos os jogadores praticamente, a não ser o goleiro, para a partida de hoje diante do Corinthians. Então, uma expectativa muito grande do que o América pode fazer contra o time paulista. E nessa jornada que se inicia agora, de noite de Copa do Brasil, com a Arena das Dunas lotada, teremos aí sua capacidade máxima para esse confronto. A gente convidou duas lendas do América, do futebol potiguar, que já estiveram lá dentro, de Copa do Brasil também, já jogaram muito a Copa do Brasil, alguns anos, recentemente, mas o que importa é que estiveram lá dentro e podem falar o que é Copa do Brasil, o que é enfrentar essas grandes potências do futebol brasileiro e também batemos aquela resenha ali sobre coisas do passado, do presente também, para o torcedor saber também o que fazem esses craques do passado e trabalhando hoje ainda dentro do futebol. Comigo hoje aqui, você vai ver, jogando na minha ponta direita, ponta esquerda do seu vídeo, Carlos Mota, o xerife americano. E aqui, na minha ponta esquerda, ponta direita do seu vídeo, Romildão, xerife também, dois xerifes dos anos 90 / anos 2000, que estão aqui. E Romildo ainda jogou ali, final dos anos 80, já era xerife ali, mas daqui a pouquinho a gente chega também no Romildão, viu? Você pode participar aí no chat do YouTube. Lembra de Mota? Lembra do gol antológico, narração de Hélio Câmara, União São João de Araras, aquela comoção? Lembra de Romildo, grandes confrontos, xerife do América, ABC, Náutico, né, campeão, várias camisas. Então, daqui a pouquinho você vai ter esse bate-papo bacana aqui com a gente. Faça sua inscrição aqui no Marcos Lopes TV. Daqui a pouquinho na Arena das Dunas tem Marcos Lopes, Leonardo Félix cobrindo o Corinthians, Canindé Pereira, e os comentários serão meus para América e Corinthians, terceira fase da Copa do Brasil. Carlos Mota, meu querido, boa noite, seja bem-vindo ao Almanaque do Gringo na Marcos Lopes TV. Coisa boa ter um amigo por aqui de novo. Boa noite, Gringo. Boa noite, Romildo. Boa noite, torcedor. É uma noite diferente, né? Um grande clube do futebol brasileiro, diante do América aí, a casa cheia, a casa lotada. Acredito que será um grande jogo e quem vai ganhar com isso é o torcedor. Romildo Freire, Romildão, xerife Romildo, obrigado por aceitar o convite da Marcos Lopes TV. Seja bem-vindo, meu querido. Boa noite, Dionísio. Boa noite, telespectador do YouTube, né? Isso. Está nos assistindo aí nesse momento. É um prazer estar aqui. Sempre quando chamado por vocês, eu estarei presente, porque é bom demais participar desse programa junto com vocês. Maravilha, aqui os convidados apresentados. E vamos, a primeira pergunta, o primeiro assunto que eu queria abordar com vocês, que tantas glórias deram ao futebol potiguar e tanta experiência tiveram dentro dos gramados. A Copa do Brasil, quando se criou lá no final dos anos 80, início dos anos 90, é muito diferente da Copa do Brasil de hoje em dia, né? A Copa do Brasil hoje, eu não acho que é uma competição tão democrática, porque eu acho que nessa fase ela ficou antidemocrática, viu, Romildo e Mota? Porque eles pegam os principais times do futebol brasileiro, Corinthians, Vasco, Atlético Mineiro, né? Palmeiras, aí do outro lado colocam os primos pobres, né? Aí abrem as portas, aí pronto, se enfrenta. E agora, diferentemente do que era lá atrás, acho que tinha, por isso que nunca mais vai ver um Santo André, um Criciúma chegando em final de Copa do Brasil. Você acha que esse modelo aí, vou jogar a pergunta primeiro para Romildo, depois para Mota, você acha que esse formato prejudicou um pouco os clubes do porte da ABC, América, Santo André, Criciúma, no caso Criciúma já foi campeão, Santo André, Ceará foi finalista, a gente nunca mais viu esses times chegando, o nosso querido Carioca, né, chegou em final de Copa do Brasil com o Brasiliense, lembra? Essas equipes ficaram sem vez, né? Primeiramente eu esqueci, né, de dar boa noite à Mota, né? A gente fez a parceria junto quando estava no América, né? E em relação a essa situação, eu acho que ficou mais difícil hoje uma equipe do porte assim, intermediário,
como o ABC, as outras equipes aí, ser campeão. Porque a CBF acho que fez uma situação, os clubes grandes ganharem essa competição, porque tem muito dinheiro em jogo, né? Antigamente tinha dinheiro sim, mas não tinha esse total de dinheiro em jogo. Então, quando se tem dinheiro, os clubes maiores vão tentar buscar de qualquer maneira. E a dificuldade ficou bastante. Eu acho que vai ser difícil uma equipe desse porte, como falei, chegar a uma decisão ou ser campeão da Copa do Brasil, porque e se tentar, eu acho que os caras também não deixam. Tem porque muitas travas no muito caminho. dinheiro em jogo e você sabe que não tem dinheiro em jogo, os grandes sempre sobressaem nessa situação. E aí, Mota, o que é que você acha dessa mudança nos últimos anos do chaveamento que tornou para os clubes médios, intermediários e menores ganharem dinheiro? Tá ótimo, o cara vai pegar Corinthians, vai pegar um Flamengo, Palmeiras, mas tecnicamente, ou seja, a balança ficou bem desequilibrada, né? É verdade, é da forma que o Romildo falou. O fator financeiro, ele pesa aí muito. Eu acredito que essa competição ela é muito chamativa e ela é muito valorizada. E ficou um pouco, com muita dificuldade para as equipes consideradas de um porte menor, né, como, principalmente aqui no Nordeste. Mas é uma competição boa, competição que todo quer jogar, principalmente os clubes grandes das capitais. Mas acredito que virá surpresa por aí, dependente de qualquer situação. Eu acredito que virá surpresa, porque o futebol está tão nivelado, viu, Dionísio, viu, Romildo? Por baixo que a gente não tem como surpreender. A gente que jogamos tanto tempo, a gente vê hoje como é que está o futebol brasileiro, fica um pouco triste de não ter nascido nessa época justamente para ganhar um bom dinheiro. É verdade. A gente comentava com o Romildo aqui também, Mota, que eu não sou saudosista daquela coisa de dizer assim, tudo antes era melhor, né? A gente tem que também ponderar do que evoluiu, de algumas situações físicas, treinamentos, medicina esportiva, né? Mas tecnicamente eu acho que evoluiu muito e financeiramente hoje você com mínimo de talento hoje, você numa carreira não precisa nem jogar Série A. Hoje você ali, Série B, Série C, uma carreira média ali, você sendo organizado, os salários são 30 mil, 40 mil, 50 mil, né? Antigamente os valores não eram nem perto disso praticados, né, Romildo? Como o Mota falou, né? Eu acho que algumas equipes podem surpreender de ganhar um jogo ou outro, como aconteceu com o Souza, ter ganho o Cruzeiro, né? Ninguém imaginava de ganhar o Cruzeiro, mas nas finais eu acho que é muito difícil. É muito difícil dar uma equipe igual o Souza, não desrespeitando a equipe do Souza, né? Mas do porte, né? Do Souza, de América. Do porte de Souza, do América ABC. Aconteceu de o América também ganhar o Fluminense, né? Aquela situação lá. Mas para chegar nas finais, eu acho que são dois grandes que chegam na final, porque o investimento é muito grande, a cobrança é grande nesses jogadores, na comissão técnica, na diretoria, cobra bastante, apesar de não ter o nível, hoje está para baixo. Os caras ganham muito dinheiro, mas o futebol está abaixo do que a gente espera. Ô Mota, e justamente por esse nível estar abaixo, até nas grandes equipes, né, com os orçamentos milionários, comparado com décadas atrás, é possível, por exemplo, pensar hoje que o América fazendo a partida organizada, poupou os titulares de viajar até o Ceará, foi a opção do Marquinhos Santos, para não desgastar o cara hoje, Natal Fortaleza, por causa dessa situação na BR, você está gastando 10 horas, né, para chegar em Fortaleza, né, um absurdo, é o dobro do tempo. Então ele preferiu poupar os considerados titulares, acabou arrancando o empate, eu acho que foi um bom resultado diante das circunstâncias, foi com o time completamente reserva e usou no segundo tempo os reservas dos reservas, aquele pessoal que raramente estava jogando, acabou conseguindo o empate. Você acha que ele tem condições de se planejar taticamente bem, de um vestiário, de um planejamento, que ele pode fazer uma frente ao Corinthians para chegar vivo em São Paulo no outro jogo? Possível né? A gente sempre acredita que América e ABC, num jogo desse de porte gigantesco, dentro de um Corinthians, aí o Corinthians que vem motivado, né? O Corinthians estava morto praticamente, mas colocou uma molecada no jogo passado aí que incendiou. Pelo menos a mim mesmo eu me assustei.
a equipe que eu vi do Corinthians nesse último jogo aí na televisão. Acredito que o público vai estar em peso, vai estar dividido, viu, Dionísio? Vai estar dividido, com certeza, porque o torcedor do Corinthians ele é no Brasil todo, é quase igual ao torcedor do Flamengo, mas eu acredito que o América fará um grande jogo, até porque hoje você joga de uma forma organizada, e de uma forma organizada você tem que, para poder ganhar, tem que ter um mínimo de detalhe. O erro de uma das duas equipes consegue sair com um grande resultado. Verdade, já diziam os velhos comandantes, né, que ganha quem erra menos também. Às vezes você não precisa nem acertar mais, às vezes você errando menos, você tira o equilíbrio para fazer a conta. Ô, Romildo, você foi capitão em tantas equipes, se estivesse hoje no vestiário, ou seja, noite de Copa do Brasil, como você já esteve com a camisa do ABC, contra o Vasco, camisa do América, você esteve no futebol pernambucano, noite de Copa do Brasil, o que você falaria para os companheiros, para aqueles mais jovens, os experientes igual a você na condição de capitão, quando ia enfrentar uma potência do futebol brasileiro e internacional também, o Corinthians tem títulos mundiais, o que seria a sua preleção, sua palavra ali no vestiário? Esse seria um grande jogo, né? Como vai ser um grande jogo hoje, onde a mídia toda está voltada para esse jogo da Copa do Brasil. O Corinthians, um time grande do futebol brasileiro, e momento de se jogar, se doar dentro de campos, dar tudo. Os mais jovens, no caso, uma oportunidade de aparecer, né? E às vezes um jogo desse aí, que eu me lembro, o próprio Souza, o que foi o presidente do América, apareceu no jogo desse da Copa do Brasil. Início de 93, América 2, Flamengo 2. Isso, justamente. E apareceu num jogo desse da Copa do Brasil, onde a mídia estava voltada para esse jogo, viu um garoto jogando daquele futebol que jogou, e depois Souza foi o que foi aí, né? Jogou no Corinthians, São Paulo, rodou o mundo todo, até chegou na seleção brasileira. Então era isso que eu passava hoje, que eu passava para os jogadores, que os mais novos se doassem o máximo, e aqueles mais veteranos também, que fizesse também, acompanhasse os outros, porque além de ter uma premiação boa, né? Que dinheiro também é bom, né? Para todo mundo, premiação boa. O bicho hoje é gordo. E a visibilidade muito, muito grande. Eu tive a oportunidade também de jogar contra o Palmeiras, quando eu estava no ABC. Isso. Eu joguei bem, até disseram que eu marquei de mundo, mas só que no outro jogo, quando ele veio no Corinthians, aí eu não consegui mais marcar, né? E foi um jogo duro, quando tinha só jogadores bons naquela época, Isso. Jogadores excelentes, como tinha Roberto Carlos, Rivaldo, Edmundo, aquele time do Palmeiras. Nós só perdemos de 1-0 aqui, de 2-1, e perdemos de 1-0 lá, com aquele lá no Parque Antártico. Algum repórter chegou para mim e disseram que o pessoal do Palmeiras tinha observado, mas naquela época eu já tinha uma idade avançada e não quiseram me levar, né? Porque por causa da idade, se tivesse uma idade menos, talvez eu tivesse encerrado minha carreira lá para o São Paulo. Veja, o que é o tempo também, gente, que não é porque o Romildo se refere aqui. Esse vídeo, inclusive, tem na internet, né? A matéria feita, né, lá em São Paulo e feita aqui também. E quando diz assim, que já era considerado, entre aspas, velho, você não tinha nem 30 ainda, né? Você tinha 30 ainda? Foi em 94, eu tinha, acho que eu tinha uns 30 e 31, isso aí, umas 30. Pois hoje 31, ninguém deixa de contratar hoje por causa de 31 anos, né, Mota? Hoje nisso aí, foi uma coisa que avançou e que é positiva também. Eu me lembro muito bem daquela Copa do Brasil, foi um confronto muito duro contra o Palmeiras. Anos antes teve aquele contra o próprio... Contra o Vasco. Contra o Vasco, onde a gente perdeu de 2-0 aqui e fizemos 1-0 lá no São Januário. Tivemos um pênalti a nosso favor, que o árbitro não deu. Isso. O árbitro não deu. E eu vou confidenciar aqui. É por isso que eu falo que às vezes a situação inverte para um time grande. Ele chegou para mim, eu estou falando, não estou mentindo, quando ele disse para mim, o árbitro disse, vocês querem ganhar o Vasco aqui, que o Vasco está invicto, que você quer ganhar o Vasco? Disse isso para mim, na minha cara. Na minha cara. Então, isso envolve muita coisa, né? Envolve, não é brincadeira não. Mota está aqui balançando a cabeça. Quando foram os teus jogos de Copa do Brasil, Mota, inesquecíveis aí, a gente citou
aquele jogo América e Flamengo, você também, anos seguintes, né, você também disputou várias Copas do Brasil. Qual é aquele que te marcou mais, que você se lembra mais? Dionísio, na realidade, nós jogamos sempre mais contra o Flamengo, né? Isso. Do fato curioso, contra o Flamengo, a gente jogamos aqui nesse 2-2. Isso. E a gente nos deu o direito de voltar para jogar no Rio, fazer o jogo de volta. Rapaz, quando chegou lá, nós ficamos mais ou menos 15 minutos numa chuvarada, lá no Caio Martins, no jogo, para que o Flamengo lá e a gente dentro de campo. Uma pressa do professor Baltazar, que o Mildo conhece, querendo logo ir para dentro de campo. A gente ficamos 15 minutos lá na chuva e o Flamengo veio lá. Tomamos 4-0. Sabe quem foi o nome do jogo? Belarmino goleiro. Aí já pensou? Belarmino goleiro, o jogo foi 4-0, Belarmino foi o nome do jogo lá, pegou tudo. Era caixa para 8, que antigamente era assim, viu, Dionísio? Antigamente escolhia-se jogar primeiro aqui, para ter a renda, para depois ir para São Paulo, para o Rio. Mas sempre joguei contra o Flamengo. E depois teve outro, foi em 98, outro foi Campeonato Brasileiro. Ali foi Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Da Série A 98 e 96 também jogamos contra o Flamengo. Isso. Ô Mota, daquele jogo de 93 que Romildo citou aqui, é o exemplo de que para o jogador jovem, embora hoje tudo tão globalizado, né, gente? Você hoje, o cara não precisa nem aparecer na mídia. Hoje o olheiro hoje está aqui. O jogo tá no YouTube, nem precisa, o cara passa um WhatsApp, tem um jogador aqui, manda um vídeo de um treino. Tem jogador que não tá nem estreando aqui por ABC América e já tá indo jogar lá fora. Mas naquela época, um jogo desse podia marcar a diferença na carreira de um jogador. Eu me lembro que dali Souza, né, foi contratado pelo Rio Branco, fez uma escala, depois todos os grandes de São Paulo disputaram ele, mas foi o próprio Bebeto, né, que apareceu naquela partida como grande definidor, depois fez sua carreira também, foi pro Sport, Criciúma, enfim, ou seja, é uma grande oportunidade também a Copa do Brasil, né? É verdade, Bebeto vindo do interior também teve esse jogo contra a equipe do Flamengo, onde foi destaque junto com Souza. Mas Souza quem foi para o Rio Branco, como você falou, e Bebeto em seguida depois foi para o Sport, também foi para São Paulo. E fez gol no Sport, viu? Fez gol. Foi muito bem no Sport. E a desvantagem é que ele machucou, né? Bebeto era um dos grandes atacantes centroavante, verdade. Que passou na equipe do América aí. Mas é questão de oportunidade. Futebol é questão de oportunidade. Independente de qualquer situação, o futebol é o esporte que o pequeno ganha um grande. E acredito que o América vai fazer valer aí esse jogo de logo mais. Muito bem, você que não está inscrito, se inscreve aí na Marcos Lopes TV, e daqui a pouquinho já entra Marcos com o nosso amigo Léo Félix, que vai cobrir o Corinthians, Canindé Pereira cobre as notícias do América, eu vou comentar, porque teremos noite de Copa do Brasil para América e Corinthians, terceira fase, hein? Lembrando, o jogo hoje na Arena, a volta acontecendo na cidade de São Paulo. Deixa seu like, deixa seu joinha, você pode ir participando aqui do nosso programa, desse aquecimento aí para essa noite de Copa do Brasil. O fato pitoresco, Romildo, você já contou mais de uma vez, eu gosto de ouvir, aquele com... Você foi marcar o grande Edmar, acho que era Edmar que estava na marcação, vocês foram marcar a Denner, que já era a Denner naquela época, temido no Brasil todo. Aquela foi uma resenha grande, né? Foi justamente nesse jogo do Vasco, né? Onde a gente perdeu de 2-1 aqui em Natal. E lá a gente fizemos um gol, ia fazer o segundo, que não dava direito a ir para os pênaltis. E aconteceu o contrário, o pênalti foi pro Vasco, o árbitro deu o contrário, deu outro pênalti. E tinha Denner, na época, né? O filho do vento, que era difícil de pegar. Aí eu brinco, digo que estava jogando eu e Edmar aqui, que Denner deu um drible em mim, que Edmar estava na cobertura, caiu também. Porque ele conseguia passar num espaço muito curto. Eu nunca vi um homem daquele conseguir no espaço entre a linha de fundo e o campo, ele conseguir passar num espaço curto ali de 1 metro, passar pelo zagueiro. E era um jogador excepcional. Hoje se fosse vivo, e tinha sido um dos melhores jogadores aí do... Eu acredito. Muito leve, né? Muito rápido, franzino, as canelas compridas. Sempre. Você vê os vídeos dele, né? O que ele Incrível, fazia era incrível. Era um jogador aí do top de Neymar, né? É verdade. Fora do comum, né? Fora do comum. E Edmundo,
Romildo, como foi marcar Edmundo, os outras feras que você enfrentou naqueles anos 90, Copa do Brasil? O diferencial desses jogadores é o seguinte, a gente não pode, como fala na gíria de futebol, dar bobeira em momento algum, vacilar em momento algum, bota sabe, né? A gente joga o zagueiro e na hora que desse um vacilo, eles conseguiam fazer o gol. Eu fui muito bem contra o Palmeiras, quando ele estava no Palmeiras, fui bem aqui e fui bem lá no Parque Antártico, mas já contra o Corinthians, quando ele estava no Corinthians, eu não fui tão bem, porque eu também estava sem jogar, eu estava sem contrato com a ABC e tinha renovado naquela semana, e estava sem ritmo de jogo, né? E fui jogar contra o Edmundo nesse jogo aí ele... Foi aqui na arena, foi no Machadão aqui, no né? Machadão, perdemos de 4-1, Edmundo deitou e rolou para cima da gente, era um jogador excepcional também, muito que timaço difícil, aquele do Corinthians também, muito né? difícil de marcar, você vê que a gente acompanha e você acompanha, todos nós brasileiros acompanha, a trajetória de Edmundo é excepcional. Era um timaço aquele realmente. E Mota, quem foram os mais complicados de marcar, os duelos que você recorda de Copa do Brasil, desses principalmente contra o Flamengo? Rapaz, na realidade, um atleta que eu peguei corredor, que foi Mirandinha. Mirandinha é muito bom, Mirandinha. Como fala no futebol. Esse Mirandinha, ultimamente, que jogou não me engano, ele é de Pernambuco, ele. Isso, Mirandinha pernambucano. Eu passei a noite... E jogou com o Souza no Corinthians também, esse né? Depois, mesmo. né? Ele foi treinador, se eu não me engano. Foi treinador do Açu aqui, não é? Foi, teve aqui, foi até o Souza que eu trouxe, né? Desse cara, eu passei a noite todinha tirando onda com o Célio, isso foi no América e Corinthians, em 98, que Célio ia jogar de lateral esquerdo, ia marcar ele, Célio. E eu passei a noite todinha tirando onda com o Célio. Meu amigo, esse cara deu um tapa em cima de mim. Quando eu abracei, quem tinha que abraçar para pegar ele, quando eu abracei para pegar, ele baixou e deu um pique assim, ele já estava cruzando. Já pensou? Já estava cruzando. Um dos jogadores mais em termos de correria para marcar, né? Isso. E Romário, jogamos contra Romário, mas Romário é aquele velho Miguel ali, né? Mas também se vacilar... Jogava em 4 metros, né, de terreno, só ali. Se vacilar, você vê que ele agora está querendo jogar, né? 58 anos. Não sei se vai conseguir fazer alguma coisa. Eu tive, falando em Romário, eu tive a oportunidade de ir para o Vasco lá em 87, fazer um estágio. E peguei na frente só o Romário, já naquele auge lá. Já, meu Deus e Romário era diferenciado demais. 20 e poucos anos, fazia o gingado, quando ia pegar ele, já estava dentro do gol com a bola. Romário que depois iria para o PSV, destruiria na Holanda, né? Então você em 87 lá ainda encontrou Claudinho, depois você encontrou na ABC, era a reserva do Romário. Encontrei Claudinho, que se encontramos, o Giovani também, que estava na época lá no Vasco. Quem diria o que a bola, uma década depois, quase se encontraria ele já ABC, né? E eu também encontrei o Mário Tilico, que era a reserva lá, encontrei ele no Náutico. Mário Tilico. O futebol é assim, eu acho que o futebol diz que é uma bola, gira, né? É uma roda gigante que gira. Às vezes se encontra num canto, se encontra no outro, e a gente se encontrou com esses jogadores aí. Já pensou com o Mário Tilico, eu não me lembrava realmente. A experiência de vocês fora daqui também foi com títulos, né? Você foi campeão no Náutico em 89, você esteve em 95, você teve no Sergipe, você teve campeão no sergipano, né? E campeão. Como foram as experiências fora? Foi boa? Foi. Quem nos levou foi Mauro Fernandes, para mim, um baita do treinador. Foi o pior ano do América, em 95. 95 não tinha dinheiro, não tinha nada. 45, faltava 45 dias para acabar o ano, e Mauro Fernandes levou Gito e Edson. Edson, zagueiro, também foi para lá. E a gente jogamos 11 jogos no retão final contra a equipe do Confiança, se não me engano, jogando 7 jogos. A gente conseguiu ser campeão. Pentacampeão sergipano. Para mim foi um fato, mas eu jogava de cabeça de área, jogava de volante. E Zita que jogava de zagueiro. E Mota, naquela época, eu me lembro que você falava de um ano complicado para o América, para o torcedor não pensar que essas crises recentes do América, de CT abandonado, que com a gestão de Souza e agora com a SAF se resolveram, mas em 95 viviam uma crise profunda também, que vocês, na verdade, foram meio que emprestados para lá, porque o América não tinha como manter o time, né? Terrível. Para quem ficou no América em 95, de janeiro a dezembro, foi o maior sufoco do mundo. Eu dei sorte que eu fui lá para o Vitória Santo Antão, o Baltazar me levou Baíca.
Nós ficamos lá praticamente 120 dias, e quando eu cheguei no Brasileiro, mas cheguei naquela decadência gigantesca, a América praticamente morto. Aí final de ano foi só alegria. Começo e final de ano é ruim para jogador e bom. E eu peguei esses 2 períodos no América, mas para quem ficou de janeiro a dezembro foi terrível. Ô, Romildo, e o título do Náutico de 89, ele ficou marcado durante muito tempo, porque o Náutico depois enfrentou um longo jejum também. Já vinha de um jejum em 89, quando você foi bater no Náutico lá e foi campeão? Eu fui pro Náutico em 84. Até meus netos perguntam: você jogava bola? Rapaz, chegaram 2 dirigentes lá do Náutico na parada de ônibus, me pegaram, levaram na casa do seu bisavô e me levou para Recife. Então acho que eu jogava um pouquinho, né? Aí nessa época fiquei treinando só, porque pertenceu ao América, e o Náutico foi campeão. Voltei em 85 e o Náutico foi campeão. Aí depois voltei em 87, não ganhamos. 88 voltei, a gente subiu a primeira divisão. Em 89 tivemos o título lá, né, com o melhor zaga, a zaga menos vazada, os melhores jogadores. O Bizu lá. Jogava em 88. Bizu fazia 89, 89, 89. Me lembro isso. Fazia muitos gols. E ficou marcado até essa semana. Um torcedor veio aí a Natal, pegou minha camisa lá, agradeceu, foi lá na minha casa, levou, postou tudo. Porque depois de 89, acho que o Náutico entrou também num período longo sem ser campeão, né? Passou num período longo sem ser campeão. Aí foi marcante, né? Minha passagem lá no Náutico foi boa. Acho que foi a primeira cidade que eu saí de Natal para trabalhar. E hoje eu torço pela equipe do Náutico, né? Lá em Recife. Quero que o Náutico dê uma subida e chegue de novo à Série A. Muito bem. Vocês tiveram a experiência de jogar nos dois, né? Ou seja, o Romildo fez o caminho da América ABC, né? Passou muitos anos no ABC, sendo capitão, né? Xerife ali do ABC. E Mota depois foi no ABC, mas já no momento mais avançado já da sua carreira, já tinha muita identificação com a América. Vocês naquela época sentiram algum tipo de rejeição, de dificuldade? Foi no início, depois com o futebol vocês foram se adaptando com a torcida rival, no caso quando vocês mudaram do América para o ABC? Sempre diziam que quando o jogador saía do América e ia para o ABC, aí ele não jogava o mesmo futebol que jogava no América. Mas eu tive um intervalo, porque eu fui para o Náutico, do Náutico fui Ferroviário e o ABC me trouxe. Eu não fui vim direto do América para o ABC. Então parece que essa aí foi uma situação um pouco diferente. Essa, né, janela fora que ajudou, né? Parece que ajudou. Parece que eu joguei um pouquinho, mas parece que dizia, né, Mota, que o pessoal que vinha direto do América para o ABC não jogava tão bem quando jogava lá. Aí tive esse intervalo aí que fui para o Ferroviário, e na ocasião eu queria voltar para o América. E na época esperaram um pouquinho para ver se me comprava. Aí o ABC, sabendo disso, foi lá e me comprou do Ferroviário. Foi Leonardo Arruda que te levou na época? Era Leonardo já? Não? Mas quem me comprou foi aquele da farmácia, com o nome dele? Paiva Torres. Da época que o jogador ainda tinha que, né? Comprar meu passe e trouxe pro ABC. Tá certo, abraçar o grande Paiva Torres, né? Tá desaparecido dos estádios, né? Nunca mais ouvi, né? Mas mandar um abraço se ele estiver, quem sabe, assistindo. Mota, e a tua foi diferente, depois tu já consagrado no América, de xerife, de marcar um gol histórico, daqui a pouco a gente vai falar com ele, Série A de Campeonato Brasileiro, campeão do Nordeste. Você foi depois, rodou, você foi jogar no ABC, mas numa época de vacas magras, né? Você pegou uma época meio tenebrosa no ABC, não foi? Foi, eu tive a oportunidade também de jogar com o Romildo no América, né, Romildo? A gente foi campeão junto. Isso aí pra mim foi gratificante. O Romildo de zagueiro e eu jogava de cabeça de área. A gente montou era um super time ali, Cláudio zagueiro, né, Romildo? Era. O Gito, se não me engano, o Gito estava do lado esquerdo. Mas era um super time. E Lico jogava de quê? Lico jogava em tudo. Jogava de tudo, lateral direito. Jogava o campo todo, correndo. Só não jogou de goleiro. E de zagueiro. Agora, do meio para frente, jogava de tudo. Incrível, né? Principalmente com o Baltazar. Gringo, a minha chegada no ABC foi
eu já tinha uma identificação gigante com a América, né? Isso. Mais ou menos de 12 a 15 anos. E por incrível que pareça, eu adoeci quando eu apresentei no ABC para treinar, eu não treinei. Por incrível que pareça, me deu febre, me deu frio, me deu dor de cabeça, me deu tudo. Eu não treinei. Eu vim treinar no outro dia, mas eu sou grato ao ABC, né? Principalmente o torcedor, pelo carinho que o torcedor tem com a gente hoje, onde a gente passa, a gente é reconhecido principalmente pelo torcedor. Tanto de ABC, do América não se fala, existe o reconhecimento, e até do Alecrim. Mas minha passagem no ABC, peguei uma equipe totalmente velha. Foi. Só tinha jogador acima de 30 anos. Era Lima, era Moreno, até o próprio Nonato estava lá com a gente. Exatamente. Era os dois Carlão goleiro. Peguei Ayrton, lateral direito. Isso. Peguei uma equipe totalmente... Ayrton que já tinha passado mais de 10 anos atrás, não sei quanto, porque Ayrton lá atrás era até veloz, na lateral já voltou. O Nonato voltou já envelhecido também, Isso, né? Gedeon, zagueiro paraibano. Isso. Era uma equipe toda... Leandro, quarto zagueiro canhoto, e aí machuquei a panturrilha, não tem como. Machuquei aí. Tem esses detalhes, né? O Ronaldo Giovanelli, o Ronaldo goleiro, aí no programa aqui, ele também trabalha hoje na imprensa, aí falaram, não, porque lá eu joguei no ABC e tal, aí eu botei até no Twitter, disse, você não jogou, você passou no ABC numa época, né, que só quem é da mídia que acompanha, né? Mota, é claro que sempre que você vem para entrevista, a gente sempre conversa, eu acho que talvez seja um dos vídeos mais reproduzidos a nível local pelo torcedor americano no YouTube, daquele gol contra a União São João de Araras, né? No Machadão, naquele momento histórico do futebol potiguar. E claro que a gente vai rememorar esse momento, você falar também, e eu tenho um caos dentro do caos, viu, para contar a vocês. Eu estava atrás do gol, né? Eu trabalhava na tribuna, bem jovem ainda, tinha 21 anos, e eu trabalhava e tinha um banquinho que o pessoal da imprensa, né? E eu não estava sentado, estava em pé, e tinha um motorista do Diário de Natal, o saudoso Assis, que trabalhou depois com a gente na prefeitura e faleceu alguns anos atrás. E aí, a torcida do América doente, o grande Assis. E na hora que Mota sobe, faz o gol e encobre o goleiro Adinão, né? Era Adinão o goleiro, que era um goleiro grandão, alto, bom goleiro, né? Goleiro grandão. E aí, eu vi uma cena inédita que me causa muita graça até hoje. Ele pegou, a bola ficou dentro do gol, a Adinão ficou se lamentando, né? Porque, né? Pelo gol, ficou assim. Ele entrou dentro do gol, ele saiu de trás do banco, estava sentado, ele estava louco, né, comemorando, foi um frisson, né, ele pegou a bola dentro do gol e jogou nas costas de Adinã, disse assim, faz cera agora, porra, e jogou, porque ele tava fazendo cera, né, isso, cara, ficou todo mundo, e aí o árbitro viu, ele pegou e saiu correndo para não ser expulso de campo, né, mas foi uma loucura isso, não diga, o motorista pegou e jogou a bola nas costas do goleiro do União São João, foi um frisson aquele gol, não foi, Mota, foi um momento de letargia. Na realidade, Gringo, eu acho que nós éramos felizes e não sabíamos. A realidade é essa. Um gol daquele tão valorizado, depois de um momento daquele, eu acho que a gente... Porque eu gostava de tomar uma cervejinha, o Milton sabe muito bem, eu gostava, né? Graças a Deus, faz 15 anos que eu parei. Naquele dia eu tomei 4 cervejas. Parece até mentira. Eu era para ter feito o quê? Era para ter bebido a noite toda, né? Era uma realidade. Um gol daquele, né? Um gol daquele ali, praticamente, eu tomei 4 cervejas, eu olhei depois, meu amigo, 4 cervejas num gol desse, não tem como. Mas marcou nossa história, marcou nossa caminhada dentro do América. Se tinha 30 mil torcedores no estado naquele dia, eu acredito que se tivesse 10 mil ali era muito, porque o restante indo embora. Ficaram realmente aqueles torcedores que passaram a acreditar. E não foi nem uma cabeçada, foi um desvio. A bola pegou aqui, eu joguei ela lá atrás. Você subiu e a bola... Ela caiu lá atrás. E qual é o meu pensamento? Birubiru, eu falo isso até numa entrevista que eu tenho. Birubiru, você é um furão. Birubiru? Porque você esteve aqui em Natal. E não veio aqui, né? Mota falou com você e você não veio. Então, vou botar no seu Instagram, ficar ali cornetando, viu? Você quando tiver de novo, tá intimado, viu, Biro? Birubiru, Romildo, pra mim, Birubiru, ele é o único canhoto que eu vi que não tinha a potência na perna esquerda, não é verdade? Ele não tinha. E o que é que eu estava imaginando? Birubiru, ele não vai colocar essa bola lá atrás, não. Eu vou lá pro primeiro. Não tem muita força, não. Não tem final do jogo. Não, né, Mota? Final do jogo. Aí a bola caiu justamente onde eu estava ali. Já pensou? Essa daí é um fato, né? Birubiru Maradona do Nordeste, como diria Lucas. Isso aí é uma coisa que hoje em dia poucos têm essa visão de que acontece dentro de campo. Perfeito. Porque
é uma coisa que foi bem pra gente, celular, esse negócio, comunicação, mas acabou às vezes dentro de campo. Porque a gente se conversava, a gente se via. Hoje os craques que fazem isso. E na maioria das vezes, antes, todo mundo tinha o entendimento de uma situação. O que aconteceu com o Mota dizendo de Birubiru aí, eu na minha estreia, na estreia de Paulo Mendes, um treinador que teve no América, eu estava no América, Sandoval estava batendo os escanteios só no primeiro pau e eu lá no segundo. Aí eu digo que eu vou lá no primeiro pau, porque ele estava batendo ali, fui lá e fiz o gol. Então hoje tá difícil, os caras não pensam na situação. É muito cabeça de bagre mesmo, vou falar aqui, jogando e Isso, não consegue raciocinar. eu não sei se foi Cruyff que disse, futebol não só joga com os pés não, joga com a cabeça. E tem muito jogador só jogando com os pés e não tem a cabeça. É isso A antecipação, a percepção da jogada, eu acho que Mota tinha isso. E hoje muitos jogadores não têm. Aqueles que têm são os craques. É verdade. Que vão embora. Entendeu? E você encontrava esse perfil de jogador em Série B, no equivalente à Série C, no campeonato regional. Você encontrava. Hoje você não encontra. A qualidade é muito escassa e restrita. Manda um abraço para Sandoval, que todo mundo que você tá aí, né? Sandoval batia bem demais a bola. Isso, o Luizinho Nobre, o filho dele, fazendo muito sucesso. Isso, né? Luizinho. Graças a Deus, mandar um abraço para ele também. Mota, aí daquele jogo, me lembra aí o Londrina, América, União São João e Náutico, né? Só pedreira, né? O gol de Zé Ivaldo aqui no Machadão, que Givanildo disse que nunca mais ele fazia um gol daquele. Aí ele fez lá. Aí a gente foi pro Recife fazer o jogo. A América perdeu lá o jogo, mas ele fez um igualzinho lá no meio dos aflitos, né, Mota? 4x1 lá. 4x1 nós conseguimos ganhar aqui Londrina, União São João e Náutico, né? A gente saímos, perdemos para União São João, perdemos para o Náutico 4x1 e perdemos para Perdemos por Londrina lá no Paraná. Mas isso, aí, que foi o último jogo no Estado do Café. No Estado do Café, foi 3x1. Fizemos 1x0 Cícero Ramalho, primordial isso. Cícero Ramalho, dentro da competição, eles, Aivaldo, Mingo. Uma equipe praticamente 90% atletas da casa, que ninguém ganhava muito não, mas tinha uma alegria de fazer aquilo que a gente sabia, que era jogar futebol. E com pouquíssimas opções no banco. Eu me lembro que tinha Gilson, depois chegou, acho que o Márcio Caruaru, o final do Márcio Caruaru foi em 96, que chegou também na reta final. Não jogou. Não jogava. Jogava Serginho lá da Zona Norte, que era da base. Isso, Serginho, né? Moura, Carioca, Birubiru. Isso. Acho que Thier estava indo em 96, estava Thier, mandar um abraço para ele. O Cafezinho chegou no decorrer da competição também, né? Era Cafezinho. Agora, nós tínhamos autonomia dada também até pelo treinador. Tanto quanto era Baltazar, quando era Fernando Teixeira, dentro de campo. A gente tinha essa autonomia para poder fazer isso. E isso aí foi primordial. Acredito que jamais irá acontecer isso dentro do futebol do Rio Grande do Norte. Tem que ter praticamente 80%, 90% de atletas do Rio Grande do Norte, tanto de ABC quanto de América. E o próprio Baraunas, que foi lá e fez um calo de sangue contra o Vasco, né? Verdade. E daquele time também lembrando que, embora os reforços que tenham chegado para a América de 96 para o acesso, depois, mas foram todos regionais. O Osto Lobo era paraibano, né? Paraibano. Moura, brasiliense, mais recifense, né? Digamos Vanderlei. Assim, tava, né? E Vanderlei que também, Jorge Pinheiro, goleiro. E Jorge Pinheiro, cearense, que né? Depois foi para o ABC. A maioria, isso aconteceu lá no Náutico, em 89. Tinha Bizu, que era do Sudeste, que era de São Paulo, de São Vicente, mas a maioria, o Náutico pegou os jogadores da região, os melhores. Veio aqui no Rio Grande do Norte, veio no Ceará, pegou Erasmo, veio no Maranhão. Erasmo, era muito bom jogador. E fez uma seleção de jogadores onde foi campeão e a gente conseguiu ainda subir, né? Em 88 e em 89 ser campeão. E regionalizou e deu certo, entendeu? E deu certo, tinha muitos jogadores bons nessa época. Hoje tem um porém de não jogar jogadores da base, é porque os meninos estão passando nem na base. Os meninos estão nascendo e os caras estão pegando, já estão levando para fora, né? Para fora. E que joga o ABC mesmo. Agora teve 2 jogadores aí, um na base, um volante, um Moreno, um lateral esquerdo, que deu 2, 4 jogos, já foi embora. Então, tem essa situação. Não era como antigamente que a gente era passe preso e não saía. Quantos clubes não vieram atrás de você, Mota? Quantos clubes não vieram atrás de mim para levar e não deixava? Hoje não, hoje está girando assim. Se viesse na época, agora fosse eu e você, agora um clube atrás da gente, os caras vendiam logo, já estava vendido. Não, já estava resolvido, aí, não tinha isso.
não tem mais essa identificação com o clube. Tem não. Jogadores estão sendo vendidos logo cedo. Nem joga nem um ano no clube e já vai embora. Quanto valeria um Moura hoje, hein, Mota? Por mês, quanto valeria um Mota aí? Você vê. O cara joga a Série B hoje, tem jogador de Série B de 150 mil, 140 mil. Tem. Quanto valeria um Moura hoje em dia? Hein? Salário? Diga aí, você imagina aí. Né? Daquela qualidade, hoje um cara de Série B tá 150 mil. Porque deu um chute na Série A, hoje vai pra Série B, é 150 mil. Na realidade, que a gente viu aqui no ABC, ano passado, saiu no mercado para contratar jogadores diferenciados. O cara aqui jogou Série A 2 anos antes, que deu um joguinho ali, deu 7, 10 jogos na Série A, 150 pau por mês. Tá bom para ganhar dinheiro, né, também hoje em dia, né? Ô Mota, você que tá também ligado no trabalho de base, de prospecção de jogadores, o que é que você tá vendo lá na base que a gente que é da mídia ou da crônica não vê no dia a dia? O que é que você tá vendo de talentos, de se queimando etapas com jogadores muito precocemente? Se esses meninos têm foco hoje para chegar num time, só querem tá aqui, mas tá com a cabeça em já ficar rico e não deu um chute ainda. O que é que você, com sua experiência e vivência, tá vendo de base? Gringo, na realidade, a gente vê pouca minutagem para essa molecada que joga campeonato de base, né? Principalmente 15, 17 e 20. Eu acredito, teria que se ter mais competições longas. Eu joguei o campeonato juvenil no América e praticamente você joga 6 meses, 7, 8. Os juniores, mesma coisa. Você chega hoje para ver uma competição, você joga 30 dias, 40 dias. Aí fica ruim, fica difícil de você poder ter uma minutagem para quê? Para poder jogar mais e estar um pouco mais amadurecido para exercer até a função dentro do profissional. E uma melhor qualidade, principalmente para ABC e América. ABC e América, ele vem numa decadência grande. Mais para a equipe do América. O América hoje é uma SAF que existe. Os caras não estão alojando atleta. O ABC já se aloja um pouquinho. E isso dificulta muito. Porque o que você pede, o que tem jogador, Gringo, do Rio Grande do Norte, fora do eixo aqui, fora do Nordeste, não é nem fora do Nordeste. O que tem jogador de até 20 anos de idade, você se assusta. Isso aí a gente fica preocupado pelo fato de não ter várias competições para poder agregar e colocar uma valorização maior dentro da categoria de base. E você, Romildo, o que é que você está vendo também de base, da tua experiência após aposentadoria dos gramados, de auxiliar técnico? O que é que você está identificando também que mudou e não mudou para melhor? Primeiro eu estava falando em relação a... O menino, quando aparece, um jogador que tem um nível melhor do que os outros, ele vai logo embora, entendeu? Aí só fica aqueles para completar. E aqueles para completar não vai ser aproveitado no profissional. Eu acho que o motivo está sendo esse, de as bases, tanto da ABC, América, outras bases aí, o Campinense ia começar a base agora, há pouco tempo. Então, é o que eu falei, esses melhores estão saindo e as bases estão ficando fracas, entendeu? Tem menino que passa um jogo só, no América, no ABC, e já vai embora. Hoje está fácil demais para se ganhar dinheiro no futebol. Eu digo para os garotos aí que trabalham, joguem bem, que já tem alguém que está vendo. Porque você, antigamente, tinha que jogar várias partidas para poder sair. Hoje você dá um joguinho, um cara TV, porque está escasso o jogador. Então, por isso que está acontecendo, as bases estão ficando fragilizadas, porque os bons jogadores estão indo embora logo. Não está ficando nas equipes. Muito bem. Chegando aqui na reta final do programa, o Mota, hoje Copa do Brasil, momento que a gente sabe que a diferença é muito grande do ponto de vista financeiro e técnico, mas, como você disse muito bem, o futebol é o único esporte, né? Onde o pequeno vence o grande. No basquete isso não acontece, né? Time lá da segunda liga dos Estados Unidos não vai ganhar do Los Angeles Lakers. Não ganha, esquece, não ganha, né? No futebol ainda rola, um time da Série B ganha do Real Madrid, ganha de Barcelona, né? Acontece. No futebol tem esse porém.
Como é que você, do que você tem acompanhado do América, você também viu o Corinthians, ficou impressionado com o que você viu com a molecada. Você acha que o América faz um jogo de compasso de espera, querer jogar no erro do Corinthians, vai no grito do torcedor? O que você acha da estratégia do jogo? O bom do jogo é que o torcedor vai estar lá, né? Eu acredito lá eu acho que dá mais de 30 mil, pelo que está se falando aí, dá mais de 30 mil. Isso aí é a melhor coisa que tem, é ter você ir para dentro de campo e tá com a casa cheia. Isso aí é muito bom. E o pessoal do América, ele tem que estar motivado 10 vezes mais do que o pessoal do Corinthians, porque uma partida dessa aí, ao Brasil todo enxergar para ver uma oportunidade dessa, como o Wilson até falou, existe valores ali. Eu acho que tem um bicho ali, um bicho gordo para bicho molhado no vestiário. Para garantir para garantir uma volta, né? Para mim é jogo para empate. Para mim é jogo para empate. Chegado em São Paulo. Independente da forma que o Corinthians se apresentou no jogo. Porque hoje todo mundo estuda todo mundo. A realidade é essa aí. Ninguém pode se abrir muito porque futebol, ele primeiro você tem que marcar para depois defender. Romildo Freire. Eu só falei no começo de um time de Porto Médio chegar na decisão da Copa do Brasil. Claro, nós falamos decisão, você falou decisão, muito bem, não isso vai não ser, avançar de fase. Isso vai ser difícil, mas avançar de fase, o América tem tal condições de fazer isso. Você foi bem claro, de chegar numa final de Copa do Brasil, né? Como chegou o Ceará, como o Criciúma foi campeão, né? Justamente. De final. Mas o América tem total condições de passar pelo equipe do Corinthians. O problema só não pode vacilar no momento crucial, porque tem um diferencial que para esses jogadores, alguns diferencial, né? Mas não todos do Corinthians, que pode numa situação complicar a equipe do América. O América tem um treinador que foi treinador de Série A, isso, conhece o campeonato, conhece o Corinthians, conhece como jogar contra essas equipes aí. Então, eu estou confiante que o América tem a condição de passar pelo Corinthians também nessa situação. Um jogo aqui, fazer um jogo bom e fazer um jogo cauteloso, mas lá em São Paulo tem total condição de passar. Como marcar esses moleque rápido, hein, Mota? Se você tivesse nativa ainda aí. Chega logo aquela chegada primeira, agora não pode nem chegar muito, que tem VAR, tem tudo que é câmera agora. Tem que ir na elegância hoje em dia tem também. Tem muito ai. Tem demais, né? Hoje não pode, tem umas coisas que não podem mais hoje em dia, né, com o VAR. É porque na realidade é que o jogador seja velocista, mas ele tem que ter um articulador, o cara que consiga enfiar as bolas. E a escassez está grande dentro do futebol brasileiro. Porque o cara pegar uma arena dessa e ter medo de fazer um lançamento de 20, 30 metros, eu fico triste de ver isso aí numa arena dessa. O cara tem um receio de fazer uma bola longa de 20, 30 metros. Um campo desse com bola... Hoje você pega o material hoje, dá menos de 1 quilo material todinho. Antigamente era tudo pesado, hoje é tudo facilitado. Muito bem. Se você não é inscrito no canal, deixe seu like, deixe seu joinha. Daqui a pouquinho, daqui a menos de 10 minutos, Marcos Lopes entra diretamente da arena com nosso amigo Léo Félix fazendo Corinthians, Canindé Pereira com as notícias do América. Daqui a pouquinho também, geralmente, o jogo é 9 horas, obrigatoriamente a escalação tem que ser passada 1 hora antes do confronto, está no regulamento. Então, de 20 horas em ponto, já poderemos conhecer daqui a pouco a escalação do América, mas a gente acredita que deva ser o time que jogou no estadual, a final do campeonato, claro, provavelmente sem Salazar, enfim, com o time que vinha jogando. Afinal de contas, ele poupou esses jogadores todos para o confronto diante do Corinthians. Você, com uma experiência de auxiliar técnico, você acha que foi um cálculo arriscado? Ele fez bem, o Marquinhos, em poupar esses jogadores para o confronto diante do Corinthians, Romildo, diante desse desgaste da viagem para Fortaleza com 10 horas e ele querendo dar rodagem a outros e para tentar conseguir uma coisa grande em Copa do Brasil? Acho que o planejamento foi certo, né? Teve coragem acima de tudo, né? As estradas estão ruins para Fortaleza. Você mesmo falou que gasta 10 horas daqui para lá. 10 horas. Onde se gasta 5, 6 horas num ônibus bom, né?
Eu acho que a Série D ainda tem mais jogos pela frente, né? São ida e volta, o América ainda joga. A América São 14 joga, partidas. ainda joga com o Maracanã aqui dentro de casa, não desrespeitando o Maracanã, mas a tendência é que o América vença, né? Mas hoje está tão nivelado que o cara nem sabe, vamos esperar o que vai acontecer, mas acho que o planejamento dele foi certo, de jogar com o Corinthians. Tem muito dinheiro em jogo nessa partida aí. Quem passar dessa situação vai entrar muito dinheiro, e o futebol só se faz com dinheiro. O América, com dinheiro, pode reforçar mais a equipe e melhorar mais ainda seu plantel para ter acesso aí à Série C. Ô Mota, e você? Você acha que ele fez correto? Foi um risco? O resultado eu acho que foi bom. Disse nessa mesma bancada aqui, comentando o jogo de domingo. Eu achei excelente porque ele poupou todos os jogadores. Se tivesse perdido, teria sido muito forte a crítica em cima dele. Mas arrancou empate jogando fora de casa com o time reserva na estreia. O Maracanã foi terceiro colocado no Campeonato Cearense. Então também Ceará e Fortaleza sofreram lá em Maracanãú. Então acho que foi um bom resultado diante das circunstâncias. E agora também deixar a rapaziada na ponta dos cascos para o confronto de daqui a pouquinho. O América poupou o jogador, acho que fez igual o Flamengo, será não? O Flamengo não deu uma poupada aí em alguns atletas, o América, né? Só mandou o Renan Bragança, o goleiro, que foi o melhor do jogo, aliás. O restante não tinha nenhum titular. É complicado, né? Complicado. Competição aí, que eles vêm de uma Série D aí, estreia da competição. Ganharam, empataram o jogo lá, deixaram empatar no final do segundo tempo. Acredito que será válido, né? O descanso que aconteceu. Que também passar pelo resultado de daqui a pouco, né, Mota? Justamente. Porque se vai e não faz um jogo legal, tá aí, poupou os titulares, porque futebol você é julgado pelo resultado. Se der certo, vão dizer, é um estrategista, é um gênio, né? Se perder o jogo, vão dizer, tá aí, poupou todo mundo para perder o jogo, né? Não é isso? Realmente vai depender tudo do jogo, né? Tudo do jogo. É aquilo que você está falando aí. Vamos aguardar um pouquinho para ver o que vai acontecer. É verdade. Porque a motivação do jogo contra o Corinthians é totalmente diferente da motivação do jogo contra o Maracanã. Claro. Se ele leva o time titular contra o Maracanã, aí os caras se popam dentro de campo. Não, porque eu vou jogar contra o Corinthians. O jogo não é motivado, é de televisão, para todo o Brasil e o mundo, entendeu? Então, eu acho que ele fez certo e vamos esperar que hoje à noite o América consiga um resultado positivo. Ô Romildo e Mota, isso da motivação financeira da Copa do Brasil, da premiação muito forte, e também da grande vitrine que é, e do formato, você faz um jogo na sua casa, depois faz fora, ou seja, é diferente de um campeonato de ponto corrido, de regularidade. Isso explica muitas vezes que um time faça a grande campanha de Copa do Brasil, no campeonato de regularidade de tiro longo ele não se desempenha bem. O América fez uma grande campanha de Copa do Brasil e naquele mesmo ano foi rebaixado. Eliminou o Fluminense, mas caiu no mesmo ano. Explica o formato e a questão financeira? O jogo é totalmente diferente. É você jogar com um time da expressão do Corinthians, como jogar com outro time com expressão menor. Eu acho que por si próprio, a motivação na cabeça do atleta aquele jogo é melhor, eu vou dar tudo aqui para aparecer, ou se não quer aparecer, jogar bem e tal, e fazer outro contrato na frente e ter a oportunidade de vencer e ganhar o bicho, que eles pensam nisso, e repercutir bem, de que jogar com um time um médio porte, assim, a motivação é diferente. Era para todos os jogos ter uma motivação igual, mas isso não acontece. Isso na cabeça do atleta, um jogo isolado, como um time grande desse aí, como é o Corinthians, é bem melhor de se jogar do que um time de menor expressão. Pensa igual, Mota, né? Nessa situação aí? É mais ou menos isso aí. Você sair de um jogo daquele, de uma Série D, e pega um Corinthians agora, são motivações totalmente diferentes. Eu, particularmente, eu tratava o pequeno da mesma forma que eu tratava o grande. Mas tem hora que você relaxa um pouquinho, mas você saber que tem um Romário ali, saber que tem um atacante do Corinthians ali, já quase negociado para o mundo todo. Você vai estar com um olho no gato e outro no peixe. É isso mesmo, né? E acho que essa acaba sendo a diferença que a gente diz tanto de você, os treinadores antigos, de você errar menos, porque muitas vezes você pega um jogo desse, a gente vê muito, você cria uma ou duas oportunidades e não faz. Aí o time gigante lá, o encorpado, lá, o milionário,
só chega uma vez e faz. Aí Justamente. chega outra e faz de novo, né? Eu acho que essa é a diferença, né, Romildo? A gente teve a oportunidade de trabalhar no campeonato paulista, né? Quando a gente estava no Mojimirim, como treinador e como auxiliar. E pegamos Corinthians, pegamos Palmeiras, até no jogo contra o Palmeiras, Diego Souza, né? Aquele Sim. jogo que parou agora. Aí fez um golaço, deu um drible. Rapaz, o Niel, um lateral direito, Niel, que até jogou com o lateralzinho, Mota. isso. O Niel falou, aí já disse, não, meu Deus, a qualidade dele que é melhor, foi isso com que ele fez o gol. Então, é uma situação que esses caras aí, a gente jogou contra o Corinthians, jogou contra o Santos. Santos ainda ganhou, mas Corinthians e Palmeiras nós perdemos. Uma situação que tinha jogadores que definia, mano. Não pode dar uma chance que ele define. E acontece que às vezes um time de menor expressão tem 1, 2, 3, 4, 5 E não define, faz. não O cara faz. chega lá uma vez aí e chega guarda. lá e faz, só uma. Aí então tem que ter cuidado. É por isso que a preocupação e a motivação do atleta tem que ser maior nesses jogos, porque senão o bicho pega. Ai. Ô, Romildo, e você falou em Francisco Diá agora contratado como executivo, enfim, gerente de futebol do ABC, numa nova fase da carreira. Como é que você está vendo a mudança dele para esse segmento? Você tantos anos que passou ali de auxiliar técnico, né, aqui pelas equipes do Nordeste geral, ABC, enfim, Campinense e tudo mais. O professor Diá sempre montou equipes boas, né? Os resultados, se puxar o gol dele e ver que os resultados são positivos. Quando se tem dinheiro e quando não se tem, a gente fez aqui, a gente subiu o Alecrim em 2009 com os jogadores do Santa Terra, a gente subiu. A gente teve no Sampaio Correia, subiu também, era com jogadores já melhor contratados, no pessoal de fora todo. E o time do Mogi que você falou, porque vocês foram derrubados lá pela a varicela, foi a cachumba, que teve foi. lá uma virose brava que num deu jogo lá. muito importante que a gente teve, aí deu uma cachumba lá que pegou um dos melhores jogadores, os melhores jogadores e os times titulares, né? Foi, me lembro. Quase uns 11, aí a gente teve que colocar os jogadores de reserva e aí não deu certo. Verdade. Mas até a terceira rodada, quarta rodada, a gente estava liderando lá o campeonato. Eu me lembro, foi. Jogando com o Neymar voando lá, o pessoal, Foi. Ganso, aquele time todo, a gente meteu 2-1 no Santos. Aí o professor Diá sempre monta equipes boas, né? Esperar que no ABC, ele, com o conhecimento que ele tem, ele consiga montar uma equipe no ABC bem também, para o ABC passar para a Série B e chegar lá. Os dois times, um na C, né? Que é o América subiu para C, e o ABC na B, porque o futebol do Rio Grande do Norte, eu sou potiguar e quero que o ABC e a América esteja sempre lá em cima. Potiguar, da cidade da esperança. Tomara que seja igual a 22, o América campeão, que o ABC consiga também subir. Mota, tá batendo a bolinha com os machos do América? Viu? Nasci em São José do Pibu. Em São José do Mipibu, criado na esperança. Tá batendo a bolinha com os machos do América, xerife? Rapaz, a gente estamos jogando uma competição que vai começar agora, a competição da HP, boa competição, marcha, mas o América está fora. A América ficou fora e a gente está, vamos defender lá o time de Nonato da Volkswagen. Muito bem, grande Nonato. Mota, obrigado pela sua presença, meu irmão, sempre de bom revelo, xerife. Tô bem de zaga, doutor, tô bem acompanhado, vou ficar na sobra, eu disse, vou ficar na sobra, aí Mota diz, a sobra é minha, né? Aí eu vou jogar onde se eu não ficar na sobra? Vou ficar na alambrada, né? Pode mudar não, professor. Vamos trazer o comandante Marcos Lopes para montar esse time. Gente, obrigado pela audiência. Vocês continuam aqui com a gente na Marcos Lopes TV. Já vamos emendar diretamente da Arena com Marcos Lopes, Rodrigo não, com o nosso amigo Léo Félix, com o Canindé Pereira, e eu só vou fazer aqui, trocar a camisa, colocar a camisa para comentar e já vou para a bancada. Daqui a pouquinho a gente se encontra para América e Corinthians. Jogão, e com esses dois craques aqui, foi sensacional. Obrigado pela audiência, gente, e não sai daí não. Fica aí que já tem América e Corinthians. Jogão, Copa do Brasil. Marcos Lopes conta tudo para você.